Boa noite, mulheres. Coisa boa estar aqui com vocês para a nossa última reunião do ano, né? Que alegria. Vocês sabem que nós estamos numa série de sermões. Para mim tem sido bênção. Já falei para vocês que toda vez que eu falo, primeiro eu aprendo, né? Uma série de sermões colocando ordem na casa. E hoje nós vamos entrar no quarto dos filhos. Um assunto que nesta igreja é muito pertinente. Muito pertinente, né? E vocês sabem de uma coisa? De vez em quando, o Papai do Céu, ele nos dá um presente assim que a gente não espera. E esses dias eu estava conversando com uma amiga na cozinha da minha casa, uma amiga muito abençoadora. E aí eu já conversei com ela sobre a criação de filhos, a gente estava sempre conversando sobre isso, e surgiu de novo o assunto. E aí esta amiga, ela tem um material maravilhoso sobre a criação de filhos, que eu, como privilegiada que sou de ser amiga dela, já ouvi várias vezes. E nós estávamos conversando na minha cozinha e, de repente, eu disse, fulana, por que tu não leva essa palavra para nós no MF? Prontamente, ela aceitou. E eu tenho uma surpresa para vocês. A Gi vai subir aqui e ela vai compartilhar coisas maravilhosas que o Senhor colocou no coração dela. Esta pregação de hoje é fruto de muitos anos sendo maturada, sendo vivida, ministrada pelo Senhor no lar dela. O Jackson já conversou com ela. Essa ministração pode vir a ser um curso. E vocês hoje vão ser abençoadas com uma amostra do que Deus pode fazer através de nós na criação dos nossos filhos. Vamos glorificar Jesus com uma salva de palmas. Agradecer ao Senhor. Vocês sabem que a Gi está morando longe. E isto é uma oportunidade, um presente dado por Deus para vocês. Amém? Gi, tu é muito bem-vinda. Surpresa! Que bom, irmãs. Eu estou tão feliz. Tu está feliz? Sim. Boa noite. Não tem como não estar feliz, né? Que coisa boa se arrumar, vestir aquela roupa bonita, estar com as amigas. Não é uma coisa maravilhosa? É uma coisa muito abençoada. Eu estou muito feliz. Sejam todas muito bem-vindas. Eu espero que hoje a gente saia daqui junto, caminhe esse caminho juntas e saiamos edificadas. Então, como disse a minha amiga querida Thalita, meu nome é Gisele. Eu estou morando atualmente lá em Sinop, no Mato Grosso, mas por 2 anos e meio estive morando aqui em Porto Alegre, congregando nessa igreja linda, abençoada. Tenho aqui amigos que fazem parte da minha família e viemos aqui passar férias, né, matar um pouco da saudade, já que já faz mais ou menos uns 6 meses que nos mudamos. E aí a Thalita lançou esse desafio essa semana. Eu confesso para você que eu fiquei assim, vou pregar na MF, ai, vou pregar na MF, vou pregar na MF, ai, vou pregar na MF. Foi uma montanha-russa de emoções essa semana. Mas Jesus é bom. Jesus é bom. Você pode repetir comigo essa verdade? Jesus é bom. Jesus é muito bom, irmãs. Como é bom servir ao Senhor. Porque Ele está atento a nós, nos mínimos detalhes. Eu estou muito feliz porque o Senhor cuidou desse dia e trouxe já tudo esquematizado, né, como diz a Tita, para que a gente pudesse estar junto. Estou muito animada para o que o Senhor vai fazer hoje. Então, como eu disse, né, eu não moro aqui, eu sou casada há 12 anos com o Lucas, o meu marido, que eu mando um beijo para ele. Eu não sei se está sendo transmitido, mas sim, receba o meu beijo. A Clarícia também tem uma menina de 8 anos, vai fazer 9 agora em fevereiro. Está uma garotinha grande, vocês que viram ela aí há 6 meses atrás, ela já mudou totalmente, já está grande pra caramba, todo mundo que olha fala, oh! Sim, ela cresceu muito e continua sendo uma menina graciosa, abençoada. Te amo, minha filha. E é isso, então a gente está aqui hoje para falar sobre esse assunto maravilhoso, o quarto dos nossos filhos. Olha isso aqui, gente, que primor. Parabéns, gente, está muito lindo. E esse é um assunto que é delicado, né? A ordem na casa, como tem sido a série que a Tita tem trazido aqui para nós, inclusive a fachada da casa, gente do céu, às vezes eu escuto ainda a Tita aqui no meu ouvido, vai fazer a unha, né?
Que peso que você tem que ter no Natal? Né? Aquela coisa assim fica ecoando, porque tem sido muito abençoadora essa série. Você tem sido abençoada, amém? Amém. Então, seremos abençoadas hoje aqui também. Então, como eu disse, esse é um assunto muito, né, delicado. Porque, assim, às vezes as pessoas podem falar para nós a respeito da nossa casa, até mesmo, da nossa aparência física. Podem falar que a gente não dirige bem, ou falar que aquela cor do teu cabelo não ficou bom, ou o corte do cabelo não ornou com você. E você talvez, né, pode ser, né, receber com estranheza, mas releva. Mas quando alguém fala dos nossos filhos, quando alguém diz assim, bah, que guri mal educado, bah, aquilo dói na alma, né? O coração chega, né? Dá aquela dor. Quando alguém fala dos nossos preciosos, daquilo que a gente cuida com tanto carinho, dói no nosso coração. Esse é um assunto delicado, é um assunto complexo. E é por isso que a gente fala sobre o quarto, porque hoje o quarto dos filhos, até agora, né, a Tita estava falando sobre um ambiente que é comum na casa. A fachada, a cozinha, às vezes algum visitante vai até a sua casa, né, você vai trazer ela até a cozinha, vai sentar na sala. O quarto já entra num ambiente que assim, é mais íntimo, é mais reservado. Nem todo mundo tem acesso. Então, hoje a gente vai falar sobre coisas que talvez até hoje ninguém teve acesso, que talvez seja mais complexo no seu coração do que tu mesmo imagina. Mas com a graça do Senhor, a gente vai aprender e ouvir do Senhor o que Ele tem para nos ensinar sobre esse tempo que temos vivido. Amém? Tu crê comigo que vai ser abençoador? Amém. Glória a Deus. Quando alguém fala para nós algumas coisas, e eu quero dizer para vocês, tudo que eu vou falar aqui, talvez não seja novo. Talvez tu já tenha ouvido, já tenha lido em livros, já tenha visto o pastor Jack pregar aqui. Talvez assim seja só mais uma coisa, né? Mas existem algumas coisas que, pela caminhada, pela rotina, pelo dia a dia, a gente simplesmente esquece. Nós somos acometidas por muitas coisas no nosso dia, o marido, a comida e tudo isso, né? Então, eu quero lembrar ou trazer para vocês 3 verdades esquecidas pela maioria das mães. 3 verdades tão fundamentais que eu poderia trazer dicas práticas, a Tita, eu compartilhei com a Tita, falei, Tita, tenho isso na minha cabeça, tenho isso na minha cabeça, tenho isso. Mas eu parei, aquietei meu coração, orei ao Senhor, falei, não, Senhor, preciso que o Senhor me conduza, porque senão eu vou falar e não vai surtir efeito. Eu quero que seja algo do Senhor. E é por isso que eu gostaria muito que hoje nós relembrássemos essas verdades, que eu tenho certeza que talvez muitas delas você já ouviu, mas que ela criasse morada no teu coração e caísse em terra fértil. Às vezes tu está olhando aqui para mim e diz, quem é essa Gisele, né? Uma guriazinha aí, veio lá do MT, tem uma filha, né? Talvez não olhe para mim, irmã. Olhe para o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer grandes coisas. Gostaria muito. Esse é um assunto que eu gosto muito. Eu amo estudar sobre filhos, ler livros. É uma coisa que eu gosto. Eu particularmente gosto disso. E eu estou aprendendo a cada dia, porque você sabe, criação de filho é um negócio que você, tipo assim, cada ano é um negócio diferente. Ai, venci, agora vem outra. Ah, venci, vem outra. Né? A gente sabe que é assim. Então, por mais que eu tenha lido, estudado, ainda assim tem muita coisa ainda a ser compartilhado, a ser aprendido. Então, nós vamos, como eu disse, caminhar juntas nessa noite. Amém? Amém. Então, pensando nisso, eu gostaria que vocês abrissem, por favor, as suas Bíblias em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Eu tenho anotado aqui na minha... Não vou abrir porque está anotado aqui já. Vou aguardar vocês. E essa é a primeira verdade esquecida pela maioria das mães. Amém? Conseguiram achar? Amém? Vamos ler lá juntas, então. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos
e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Esse texto é um texto muito conhecido por nós, né? Provavelmente você já deve ter lido ou já visto sobre isso quando falam sobre família, sobre filhos. E ele é um texto conhecido porque ele diz como a gente deve fazer para ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor. Ele diz que nós devemos inculcar a palavra na vida dos nossos filhos. E daí talvez você possa dizer, como é que eu faço isso? Aqui diz, né? No caminho, ao deitar, ao levantar. E talvez a resposta mais óbvia seja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente memoriza versículos, a gente fala sobre Jesus na nossa casa. E isso é muito bom, continue fazendo isso. Isso é maravilhoso. Mas o que eu quero falar hoje é, além disso, eu quero falar para vocês que tudo educa. Tudo. Tudo que o seu filho vê, tudo que ele toca, tudo que ele experimenta, tudo que ele ouve, tudo educa. Ou seja, o ambiente da sua casa, mesmo sem palavras, está educando o seu filho. O ambiente é como a atmosfera da Terra, sabe? Você está inserida dentro da atmosfera da Terra. Existe uma atmosfera no nosso lar, uma atmosfera que educa, que traz traz algo para os nossos filhos que eles se lembrarão quando forem grandes. Eles vão lembrar do cheiro da comida, eles vão lembrar, talvez, da cor das paredes. É possível que eles lembrem o dia que você e o seu esposo brigaram e eles ouviram a conversa, ou os gritos, ou o descontrole. Eles vão lembrar daquele furinho no sofá, da cortina voando no vento. Tudo isso educa. Tudo. Tudo que a tua palavra não diz, ainda que tu não tenha ensinado os seus filhos, está ali e está ensinando. É muito importante que a gente esteja atenta ao que temos ensinado no ambiente que os nossos filhos estão inseridos. Então, imagina, quando ele está deitadinho, ele deita lá na caminha dele, né? E ele olha para o quartinho. O que aquele ambiente está comunicando para o seu filho? Está comunicando organização, desorganização? Eu não estou falando de brinquedo, uma coisa pontual, enfim. Isso todo mundo, uma casa viva, tem. Tá? Não estou falando naquele extremismo que tem que estar tudo impecável. Não, eu sei que é impossível. Com criança pequena, não dá. Mas o mínimo. Será que se ele olhar para as paredes, elas vão estar pintadas? Será que se ele olhar para o quarto dele, ele vai ver brinquedos estragados, brinquedos quebrados, brinquedos que não dá mais para salvar e ainda assim está ali fazendo aquela montoeira? O que isso está comunicando para os nossos filhos? Que ele pode estragar o brinquedo, que aquilo ali é o certo. Quando nós estamos no caminho, lá no carro, seu filho está lá no bebê conforto, ou está na cadeirinha, né? Aquele ambiente do carro, como é que está? Um ambiente sujo, talvez. Um carro, às vezes, vai sair para o culto, sai atropelado, pega um, pega outro. Um marido e uma esposa que brigam dentro do carro, na frente dos filhos. Um ambiente estressante. Às vezes, uma fechada no trânsito, e daí já sai aquilo que não precisa sair da sua boca, já fecha o tempo. Sua cara, ainda que você não está dizendo, olha só, filho, é assim que você age, é assim que ele está aprendendo. O ambiente em que o seu filho está inserido o está educando também. E é extremamente importante que nós venhamos olhar para isso. A organização, a limpeza, a casa limpa, organizada, é uma coisa, minhas irmãs, que eles vão levar para a vida deles. A vida deles será mais organizada se eles forem criados num ambiente organizado. A vida deles será mais feliz até mesmo se
o ambiente da casa for um ambiente feliz. O que tu, como mãe, tem comunicado para os seus filhos? Você tem lembrado de sorrir para eles? De dizer, a mamãe está tão feliz hoje porque nós acordamos. O que você tem alimentado, o que tem colocado na mesa? O jeito que você coloca a mesa? O jeito que você dispõe os pratos? O tipo de comida que tu serve? Minha irmã, isso fala, isso comunica, ainda que sem palavras. Vocês estão me entendendo? Amém. Por acaso, talvez tenha irmãs aqui que não tenham filhos, mas tu tem uma casa. E eu não sei se você já entrou numa casa de alguma outra pessoa, talvez, e você não se sentiu tão confortável. Parece que não dá para mexer, ou que, enfim, uma sensação. Não sei se eu já vivi isso. Porque o ambiente comunica. Às vezes, só o fato de você acrescentar um tapete na sala deixa mais aconchegante, mais amoroso, mais receptivo. Faça isso. Se você não tem os teus filhos, ou eles já cresceram, ou você ainda não os tem, pense nisso sobre a sua casa. Eu fiz isso com a minha casa já há alguns anos atrás, quando eu aprendi isso. E eu chorei muito, muito, muito. Porque eu entrei na minha casa e eu pensei assim, eu vou entrar, eu fechei a porta da sala, falei assim, eu vou entrar e vou fingir que eu nunca estive aqui. Abri a porta. Fui meio de olho baixo, sentei no sofá. Na hora que eu olhei, meu coração ficou quebrado. Porque a minha casa não comunicava o que eu queria comunicar para os meus filhos. Não existe para minha filha, para o meu marido. Eu não tinha flores, eu não tinha porta-retratos da minha família. Enfim, uma série de coisas. Eu sempre desejei que minha filha gostasse de ler, mas não tinha um livro exposto. Nada. Às vezes, tu quer que teu filho seja muito inteligente, mas ele não vê tu ler, ele não vê tu estudar. Isso educa. Isso comunica. Não se esqueça disso. As tuas ações falam mais que as tuas palavras. É importante ler a Bíblia? É fundamental. É importante orar? Demais. É importante tudo isso? É. Mas o ambiente comunica também. Aquilo que tu diz ser, o ambiente também deve comunicar. Amém? Glória a Deus. Então fale para a sua irmã que está do seu lado. Tudo educa. Aleluia. E aí talvez tu vá dizer assim, tá, Gi, mas aonde que diz isso na palavra? E vamos ler lá então em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Amém? Filipenses 4, 8. Amém? Falem comigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos, então, revelar Jesus naquilo que não é óbvio no dia a dia. Como eu disse, na cortina, nas cores da parede, no alimento. Isso não é óbvio revelar Jesus através disso, mas nós, como mães, nós temos esse papel, porque o lar é nosso domínio. Amém? Então, não economize nisso, na boa decoração. Eu não estou falando de coisas chiques, tá? Móveis caros, não é isso que eu estou comunicando. O que eu quero que vocês entendam é que coisas simples, bem feitas, trazem algo que é valoroso e que os seus filhos se lembrarão. Sabe, eu não sei se vocês já viram aquele quadro Noite Estrelada do Van Gogh, sabe aquele que tem os... Então, o Van Gogh é um pintor que, se você vê os quadros dele, é muito similar. Então, a nossa casa também precisa... Como que a gente identifica o Criador? Nós temos que ter coisas do nosso Criador no nosso lar. Plantas, fotos da família, os livros, coisas que são belas, coisas que são bonitas, bem arrumadas, organizadas.
E isso traz beleza, traz bondade, traz virtude para o coração dos nossos filhos. Dê um motivo para eles pensarem nisso aqui. Não só de tu falar, mas deles ouvir, deles verem, deles tocarem, deles sentirem. Amém. Glória a Deus. Então, vamos estar atentas a isso. Essa foi a primeira verdade que a maioria das mães esquece, que é o quê? Tudo educa. Tudo, tudo, tudo. E a segunda coisa que eu gostaria, a segunda verdade que eu gostaria de lembrar hoje é que a autoridade é servil. Nós somos uma autoridade, né? Uma autoridade no nosso lar. Mas não é por nossa causa. Na verdade, é porque assim o Senhor instituiu. É Ele que é sobre nós. Então, não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Irmãs, ainda que a gente seja muito boa, a gente seja muito piedosa, e que a gente esteja se esforçando, ainda que tudo isso seja muito bom, se há algum fruto bom no que você tem visto algum fruto bom, é por causa de Cristo, não é por causa de nós. Nós precisamos nos desenvolver como autoridades no nosso lar. E ter autoridade é pensar como um bom rei. Alguém que sabe o seu ofício, de servir os seus súditos, muitas vezes, ou na maioria talvez, negando a si mesmo. Em Mateus 20, 27, eu não sei se o que eu estou lendo está igual o que está ali, mas eu vou ler igual, tá? Mateus 20, 27 e 28 diz assim: quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que é a autoridade é aquele que mais se entrega. É aquele que está ali para servir pelo bem dos seus. No caso, para a educação e a santificação dos nossos filhos. Então, tu tem autoridade? Tem. O Senhor instituiu assim, mas é uma autoridade de servo, uma autoridade que serve, uma autoridade servil. Em Gálatas, Paulo diz que ainda sofre as dores de parto pela santificação dos seus. Imagina, sofrer as dores de parto, né? Você está cada dia ali vivendo com seus filhos, buscando que eles falem a verdade, que eles sejam amáveis, que eles sejam bem educados, que eles não te desobedeçam. E você está sofrendo dores de parto pela santificação deles, para que eles cresçam e se desenvolvam, amando ao Senhor, inclusive de madrugada. Às vezes, irmão, quero dizer que eu sei que aqui deve ter alguma irmã que ainda acorda de madrugada, sim ou não? Sim, né? Minha irmã, enquanto eu escrevi esse texto, o Senhor me disse algo tão precioso. Às vezes elas acordam achando que estão alimentando os seus filhos, mas sou eu, o Senhor, quem está alimentando elas. Use essa oportunidade, minha irmã, para adorar ao teu Senhor. Se tu acorda de madrugada para amamentar o teu bebê, pega ele no colo, ou o que você tem que fazer, aproveita essa oportunidade para dizer: Senhor, eu estou aqui, preciso do teu alimento. Assim como o meu bebê, assim como a minha criança. Alimenta-me a mim também. Não perca as oportunidades de ser amada pelo nosso Senhor Jesus. Ai, sou chorona, gente. A força de vontade para lutar contra aquilo que a gente quer fazer, contra aquilo que deve ser feito. Fazer o bem, aquilo que precisa ser feito. E aqui eu cito até Jesus no Getsêmani. Ele não fez aquilo que ele queria, mas o seu dever. Um exemplo é uma autoridade servil, uma autoridade de servo. E aí eu gostaria que nós abríssemos em Mateus 8, versículos 5 ao 10. Amém? Acharam? Mateus 8,
vou ler aqui, que eu acho que a minha tradução que eu escrevi está diferente. Capítulo 8, versículo 5. Presta muita atenção, que isso é muito importante. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, presta atenção: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Até aqui, até o 10. Encontrei fé como esta. Esse texto é muito rico, eu amo ele de paixão, porque ele me lembra sobre a autoridade, como nós devemos ser autoridade que está submissa a uma autoridade. Quem é a autoridade sobre você e o seu marido na sua casa? Esse texto aborda a vida deste centurião, essa situação, onde ele diz de forma muito clara que ele é um homem sujeito à autoridade. E ele tinha soldados sobre o seu comando. Nós somos aqueles que estamos sujeitos à autoridade de Jesus. Ele entendeu algo sobre a autoridade, que só se exerce a autoridade estando debaixo de uma autoridade. Se nós não entendermos a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós não conseguiremos exercer autoridade sobre os nossos filhos. Se tu tem problemas com autoridade, tu tem problema com Jesus. Quando damos uma ordem para os nossos filhos, nós estamos pensando: Senhor, eu vou dar essa ordem, me ajuda, Jesus. Essa ordem precisa ser cumprida, porque isso é o que o Senhor manda, os mandamentos. Nós temos olhado para Jesus e dito para Ele: Senhor, estou aqui, a tua serva, o Senhor me deu esses pequenos súditos. Eu preciso servi-los com a minha autoridade. Me ajuda, Jesus. Nós não podemos ser dominadoras. Vai fazer porque eu quero, sim. Eu sei que às vezes a gente fala essa frase, mas é porque a verdade é porque Jesus ensina assim: eu te amo e é por isso que tu tem que fazer isso. Tu tem que me obedecer, tu tem que amar isso, tu tem que limpar aquilo. Tu tem que não bater nos irmãozinhos. Enfim, uma série de coisas que as crianças fazem. Não é porque tu quer, porque tu é a dominadora, porque é tu que manda, porque tu é que sabe. Não. É porque Jesus manda em ti. E é isso que tem que ficar claro para os teus filhos. A minha mãe tem um Senhor. E ela está fazendo isso porque é o que o Senhor manda que ela faça. E se por acaso a gente pisar no tomate, né, e fazer algo que não é para ser feito, que a gente seja rápida em se arrepender e pedir perdão aos nossos filhos. E dizer: a mamãe errou contigo. Eu fiz algo que Jesus não se agrada. E errei contigo, meu filho, minha filha. Me perdoa. Me abraça, me perdoa, por favor. Eu quero acertar. Eu também estou olhando para a autoridade de Jesus e quero fazer o certo, assim como tu. Amém? Existe um texto que eu também gosto muito. Vamos abrir lá, em 1 Pedro 5.
1 Pedro 5. Vou ler aqui. É um texto destinado, do versículo 2 e 3. É um texto destinado aos presbíteros, mas eu me identifico também como mãe nesses versículos aqui. Diz assim, ó: peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. O rebanho que está lá na tua casa, sabe? Aquele rebanho lá. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Minha irmã, eu digo para ti que isso é uma coisa tão difícil, porque a gente gosta de mandar. A gente gosta de dizer, vai lá e faz. Mas nós precisamos exercer essa função com sabedoria, com zelo, sabendo que aquilo que nos foi confiado, nós só temos porque foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem permitiu. Então nós precisamos nos voltar a Ele e dizer, Senhor, está aqui e agora, me ajuda. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça para com os meus filhos. Eu não quero ser uma dominadora, eu não quero ser uma pessoa que faz as coisas só da minha vontade. Eu quero fazer as coisas porque elas são a sua vontade. Amém? Vocês estão comigo? Que bom. Então, olha aí para a sua amiga que está do lado e diga, a autoridade é servil. Amém. Glória a Deus. Então, o primeiro que a gente falou, a primeira verdade que a maioria das mães esquece é o quê? Isso, tudo educa. A segunda coisa é? Isso é tão importante. Mas eu acho que esse tópico 3, a verdade número 3, se tiver algo que você vai lembrar dessa noite, eu gostaria que tu lembrasse dessa. É somente pelo poder do Espírito Santo. Educar os nossos filhos, as nossas filhas, tudo que está em volta à nossa vida, só é possível pelo poder do Espírito Santo. Amém? Quem concorda diz um amém bem alto. Amém. Não, tá baixo. Amém? Amém? Ah, melhorou, obrigada. Então, Mateus, por favor, abram lá comigo. 19, capítulo 19. Versículo 13 ao 15. Amém? Acharam? Mateus 19, versículo 13 ao 15. Vamos ler lá então. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aleluia, que texto lindo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para educar os nossos filhos. Para fazer tudo, minha amiga, tudo a gente precisa do poder do Espírito Santo. Mas hoje a gente está falando de educação de filhos, então eu vou focar nisso. Sem a presença do Senhor na nossa casa, nós estaremos atrapalhando os nossos filhos de chegar até Jesus. E, pior, a gente vai achar que está ajudando. Sem o poder do Espírito Santo, sem buscar verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos educar os nossos filhos para a glória de Deus. Isso é tão grave, não é? Ai. Jesus, o poder de Deus precisa estar conosco nessa caminhada, que não é fácil, mas o Senhor deu ela para nós, então nós conseguimos. Se o Senhor deu para ti, é porque tu consegue.
Se era para ser diferente, teria nascido lá na casa de uma blogueira, da Simone Quaresma, da Bruna Botelho. Teria nascido lá, mas nasceu na sua casa. Então, é porque tu consegue. Jesus é contigo. Amém? Fala para a irmã que está aí do teu lado. Jesus é contigo, minha irmã. Não desanima. Amém. Glória a Deus. Como é que a gente busca o poder do Espírito Santo? Tu tem orado, minha irmã? Tem vigiado o teu coração? Tem se dedicado ao teu devocional diário? Tem lido a Bíblia? Às vezes a gente tem situações tão pequenas na nossa rotina. Ai, porque a chupeta, porque a mamadeira, porque não está dormindo a noite toda, porque tem alergia, porque... Enfim, 1 milhão de coisas, né? As mais velhas, porque está usando uma roupa assim, porque tem que usar uma roupa assado. Enfim, tantos assuntos que poderíamos falar, não é? Mas cada um desses assuntos é importante para o Senhor. Leve para Ele. Ele não é autoridade sobre a tua vida? Não foi Ele quem te instituiu mãe? Então chega lá e diz, Jesus, aquela chupeta, Senhor, está me dando serviço. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda, Jesus, sobre aquela situação X, Y, C, por menor que seja. Chegue para o teu Senhor e abra o teu coração e diga, Senhor, eu preciso do poder do teu Espírito Santo sobre mim, porque essa situação, ainda que pequena, é difícil. Eu preciso de ti. Às vezes a gente quer falar com Jesus sobre os assuntos mais aleatórios. Senhor, abençoa, né? Enfim, as contas, as finanças, porque aí isso é muito importante. Abençoa sobre o trabalho do meu marido, abençoa, enfim, a saúde. São muito importantes mesmo, continue orando por isso. Mas não esqueça de orar também pelos detalhes, pelas coisas pequenas, pelo coração do seu filho, da sua filha. Lembre de orar por ele. Ore por ti, ore por ele. Tu tem orado por ti como mãe? Sabe, eu faço uma oração quase todos os dias. Eu abro meu olho e digo, Senhor, essa montanha é muito alta. Eu não consigo subir ela. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou me deitar aqui de noite de novo e vou dizer, por tudo que tens feito, eu te agradeço, Senhor. Porque não foi na força do meu braço. Eu venci aquela montanha, eu subi aquele dia. Mas não foi por causa de mim. Foi apesar de mim. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Nós precisamos nos dedicar à oração. Como mães, deixa o celular, abandona isso daí. Eu vou dizer uma dica para vocês. Eu gosto de fazer isso. Eu estou esperando as minhas férias acabar, passar o Natal, Ano Novo, vou fazer isso. Fazer o logoff no Instagram. Sabe o ícone do Instagram? Tem a opção de sair. Sabe, sair? Você não precisar botar a senha. Você precisar botar a senha de novo para entrar. Faz o logoff. Fica uns 20 dias. Por que você tem que fazer o logoff? Por que você tem que sair? Porque é automático. Você pega o celular, clica ali e já abre. Aí você perde 2 horas. Não, 2 horas é muito, né? Eu acho. Se você clicar no sair, quando você clicar ali, vai pedir para pôr a senha. E daí você, não. Lembrei que eu tenho coisa mais importante, eu tenho que orar. Deixa o celular, deixa as redes sociais, deixa as blogueiras. Às vezes acontece um problema, uma situação com o nosso filho, ele se jogou lá no chão no mercado, ele fez um piti, aconteceu um negócio estrondoroso. A gente vai ver no livro, na blogueira, vai perguntar na caixa de perguntas de alguma blogueira de maternidade e esquece de orar. Esquece de dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. O que a gente faz com essa criança? Quando eu colocava a Clarice para dormir, eu ainda coloco, mas agora com menos frequência, porque ela está crescendo. E incontáveis noites, incontáveis. Inclusive, essa canção, Eu Te Agradeço, por muitos anos eu cantava para ela dormir. Todas as noites. Eu fiquei aqui já, Senhor, tu sabe, né? E quando ela dormia, eu me ajoelhava do lado dela e dizia, Senhor, eu não sou capaz. Hoje deu, mas amanhã não vai dar.
Amanhã eu sei que não vai dar, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não estiver aqui, o negócio vai desandar. Eu me ajoelhava do lado da caminha dela e orava de soluçar. E daí, pronto. Amanhã é um novo dia, ia, deitava, dormia. No outro dia, o Senhor era conosco e a gente conseguia subir a montanha. Aleluia, glória a Deus por isso. Diga, glória a Deus. Aleluia, que bênção. Você está, assim, desejosa por ser cheia do Espírito Santo? Só quem está desejosa. Ergue a mão, por favor. Amém? Amém. Eu também estou muito desejosa de estar cheia do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para ti, minha irmã. A palavra de Deus, ela diz que a gente pode ter o poder do Espírito Santo na nossa casa. Pode ter, acessível, fácil, de uma forma maravilhosa. Eu sei que a gente gosta muito de fazer, né, leitura em voz alta para os nossos filhos, fazer muitas coisas, mas isso não é suficiente se não houver o poder do Espírito Santo. Nós precisamos educá-los, amando ao Senhor, sabendo que o ambiente que eles estão inseridos os educa, comunica, sabendo que eles saibam que a autoridade que está sobre ele, e é Jesus, está sobre nós também. E que nós estamos buscando fervorosamente o poder do Espírito Santo. Porque se o Senhor deu para ti, é porque tu vai conseguir, pela graça e misericórdia dEle. Amém? Amém. Às vezes a gente vai ignorar essa verdade. A correria, a doença, o não sei o que lá, o trabalho, as 1 milhão de tarefas que eu e tu temos no dia. E aí, quando a gente ignora essas verdades, quando a gente esquece delas, sabe o que acontece? A gente vive cansada. A gente vive frustrada. A gente vive desanimada. Mais um dia. A gente vive cheia de inveja. Porque o da outra lá dá certo. Só o meu que não dá. Isso é mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Não é assim. Sabe, se talvez tu está sentindo assim, se tu está se reconhecendo, nossa, eu vivo cansada, eu vivo frustrada, eu vivo desanimada, eu vivo cheia de inveja, é porque tu está buscando pouco o poder do Espírito Santo. Tu precisa buscar mais. O Espírito Santo de Deus, ele vai te encher. E tu vai olhar para aquela montanha alta que tu tem que subir, assim como Moisés. E vai dizer, o Senhor é comigo, eu vou conseguir. Amém? E talvez o Senhor talvez Satanás esteja colocando no teu coração agora. É tarde demais. Mas o meu marido não me ajuda. Mas comigo não funciona, funciona na casa do outro. Mas sabe, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho aquele livro, porque eu não tenho aquele material. E talvez você diga, é que a Gisele, ela está falando isso, mas é que ela não conhece a minha realidade. Isso é boca de Satanás na tua mente. Não ouve isso. Sem o poder do Espírito Santo, nós não poderemos educar os nossos filhos para a glória de Deus. Mas com o poder do Espírito Santo, se Ele estiver conosco, a nossa casa será um jardim fechado. Será aquele lugar que o teu marido vai chegar, que coisa boa, cheguei em casa. Para minha filha, para o meu filho, para minha esposa. Que lugar feliz. Eu chego, as pessoas que vão chegar na sua casa vão dizer, eu vou na casa, quando eu chego na tua casa eu me sinto abraçado por Jesus. É assim que as pessoas vão testemunhar a respeito de ti. Amém? Então hoje, minha irmã, nós vamos sair daqui diferentes do que a gente entrou. Se tu se reconheceu, se tu pensou, essas verdades realmente eu esqueci um pouco delas. E a gente vai lembrar de novo, então, já que eu falei isso. Qual que é a primeira? Tudo educa. A segunda? Isso. E a terceira? Somente pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos sair daqui hoje, não empoderadas pelo mundo. Nós saímos daqui empoderadas pelo poder de Deus. Amém?
Tu crê? Eu quero te incentivar de todo o meu coração, que tu seja cheia dele. Aproveita esse momento, que nós vamos orar daqui a pouco. Ergue as tuas mãos, fala em voz alta, chora as tuas lágrimas, diz para Jesus o quanto tu precisa dele, o quanto tu precisa do poder de Deus sobre ti. E de quanto tu, mesmo que tu seja maravilhosa, piedosa, uma boa mãe, uma boa esposa, ainda assim, não é por causa de ti, é por causa dele. Vamos olhar para as situações diárias, aquilo que temos vivido, as birras, as lutas da nossa casa, com coragem, com força, com ânimo para trabalhar. O que vier na tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Caiu na tua mão para fazer, pega e faz. Faz com ânimo, faz com coragem. Porque é você? Não. Porque Jesus é contigo. Porque o poder de Deus te capacita. Porque tu podes fazer com a força dele, com a autoridade que ele te deu. E se tu for submissa a ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho algumas sentenças para falar. E aí a gente vai orar. Eu vou falar primeiro as sentenças, tá bom? Então, para concluir, eu quero falar algumas sentenças rápidas aqui. Umas coisas que vieram na minha mente que eu acho que são muito importantes. E talvez, como eu disse, tu precisa lembrar. Talvez tu já saiba, tu só precisa lembrar. A primeira delas é que a segurança do seu filho é em primeiro lugar. Então, minha irmã, cuide. O mundo é mau. O homem é mau. Estamos vivendo num mundo mau. Cuida da sua filha e do seu filho. Não tira o olho. Cuida com quem tu deixa. Se possível, não deixa. Cuida do teu filho. No mercado, na escola, na casa dos amigos. Cuida. Filho bom é filho embaixo do teu olho. Onde tu tá. Como diz a Tita, criança só pode ficar onde tem um adulto. No caso que seja tu o adulto. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente está lá, tá, eu quero ficar com os amigos, quero conversar, quero estar no churrasco, quero zaz, deixa as crianças. Eu sei, eu tenho uma filha de 8 anos. Mas cuida da segurança dele. Amém? Vocês entenderam? Segunda coisa, dormir na cama dos pais é exceção, não a regra. Ensine o seu filho a dormir sozinho. A exceção é que o seu filho durma contigo. Está doentinho, aconteceu alguma coisa. Aquela situação que tu já sabe, dormiu contigo, com seu marido, mas ali não é o lugar dele, deixa claro. O lugar dele é na caminha dele, no quartinho dele, aonde ele tem que dormir. Mas o meu filho não dorme, mas não sei o quê. Força! Veio na tua mão para fazer? Coragem, pega para fazer. Ensina ele a dormir sozinho. Tu pode, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor te capacita, tu vai conseguir. Amém? A beleza passa pela higiene. Ser chique é ser limpinha. Minhas irmãs, as crianças, elas têm um faniquito, em especial as meninas, por coisas de beleza. Eu quero passar um batonzinho. Eu quero passar não sei o que lá. Eu quero passar um negócio na unha. Porque eu quero... Ela já sabe escovar o dente. Então, não dá para passar batom, não. E nem que desse, nem que ela já sabe. Porque a gente sabe, como a Amanda outro dia falou sobre os bloqueadores endócrinos, tá certo? Criança não passa maquiagem. Ainda pior, se não fazer nada, não sabe nem se limpar. E está lá, cheia de glitter na boca, no olho, na unha. Não dá não, tá? Cuida disso. Ensina a tua menina, tá? Ensina a tua menina. Minha filha, chique é ser limpinha, cheirosa, banho tomado. Isso é ser chique, com a unha cortada. Tu já sabe cortar tua unha? Então não dá para pintar. Tu não sabe nem cortar, quem dirá que eu vou pintar tua unha? Não sabe nem escovar o teu dente direito. Então, não dá para passar batom. Se eu não te mandar tomar banho, não dá para passar perfume, não. Cuida disso, tá bom? Amém? Amém. Quarta sentença. Criança não namora e não brinca de casamento. Tá? Isso aí é também aquela parte da segurança.
Não dá para brincar. O menininho com a menininha. E ainda o detalhe, nem tu pai, nem tu mãe ficar falando, ai, que bonitinho como eles combinam. Quando eles crescerem, eles vão ficar juntos. Não. Não tem graça. Não se brinca de casamento, não se brinca de namoro, não se brinca de papai e mamãe. Você escutou esse assunto, corta. Não, vamos brincar de outra coisa. Isso daí não tem. Criança não brinca de casamento, de namorado, de que vai casar no futuro. Não, nem no futuro, nem agora. Não se brinca disso. Amém? 5 e última. A infância passa rápido e não volta. Lembre-se de aproveitar todos os dias. Minha amiga, sorria. Sorria para os seus filhos. Diga um bom dia alegre. Diga uma boa noite alegre. Sirva a mesa com alegria. Sorria. Lembre-se de tirar fotos com você junto. Não só dos seus filhos. Ai, que bonitinho. Faz uma selfie. Tira junto, aparece na foto. Não importa que o teu cabelo está desgrenhado. Te arruma. Mas se tiver desgrenhado, vai desgrenhado mesmo. Não tem problema. Tira foto, faz vídeo, sorria, sorria de novo. Sabe, eu li num livro que eu estou lendo, inclusive, com a Dani Evangelista, que diz assim, que a gente é gentil com os estranhos, quem dirá com os conhecidos, né? Com os nossos filhos. Seja gentil com os seus filhos. Diga palavras amáveis. Diga como tá bonita hoje, como tu tá bonito. Que dia feliz que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E nós vamos aproveitar. Eu quero orar com vocês. Eu gostaria de aproveitar esse momento. E daí a gente vai orar e eu vou falar sobre as perguntas, tá? Para buscar o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos buscar juntas? Amém. Então feche os seus olhos. Fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar de pé, erguer as suas mãos, a forma que você desejar. Senhor, nós somos tuas, Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu deu para nós essa noite, para nos lembrarmos dessas verdades tão preciosas. Jesus, nós não temos nada. Nós temos só 5 pães. 2 peixinhos, Senhor. Nós queremos entregar nas tuas mãos nessa noite. Enche as nossas vidas do poder do teu Espírito Santo, Jesus. Capacita-nos, Senhor, como mães, como mulheres, como esposas. Nós precisamos tanto de ti, tanto do teu poder. Senhor, nós não queremos fazer com as nossas forças, com o que a gente tem de nós mesmos, mas nós queremos fazer tudo o que vier à nossa mão para fazer com as forças que o Senhor nos dá, com o poder do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de ti verdadeiramente. Precisamos de ti, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Capacita essas mães. Coloca no coração delas aquilo que elas precisam fazer, Senhor. Que elas se sintam encorajadas, animadas, cheias do poder do Espírito Santo, para fazer aquilo que precisa ser feito. Senhor, nós pedimos perdão pela preguiça, pelo desânimo. Pedimos perdão, Senhor, porque às vezes, pelas muitas tarefas, Senhor, nós temos esquecido do que é fundamental, que é buscar ao Senhor. Não permita, Senhor, que vivamos mais nenhum dia sem o teu poder. Em nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite. Que possamos ser cheias de ti, Senhor. E que possamos sair daqui cheias de coragem, Senhor. Cheias de força, Deus, para fazer diferente. Para olhar para os nossos filhos e dizer: eu te amo, meu filho, e quero fazer o que o Senhor manda nessa casa. Em nome de Jesus. Estende a tua mão, Senhor, sobre as minhas irmãs.
Capacita elas, Senhor, que elas sejam cheias do Teu poder e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a Tua graça alcance elas diariamente. Que elas consigam olhar o ambiente da sua casa e revelar a Ti, Jesus. Que elas possam reconhecer em submissão a Tua autoridade. E que elas sejam cheias, transbordantes, ungidas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Amém? Então agora nós teremos um momento de perguntas. Eu posso falar já? Sim, né? Vocês terão um tempo. Pode se sentar, minhas irmãs.